Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Alergia em crianças, como tratar? Redução de acidentes de trânsito durante o carnaval, mas aumenta o número de mortes. Mudança no tráfego da João Paulo II aqui em Belém. Eu vi. 1-0 para mim, é. Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Alergia alimentar em crianças, como tratar? Redução de acidentes de trânsito durante o carnaval, mas aumenta o número de mortes. Mudança no tráfego da João Paulo II aqui em Belém. Eleitores em débito com a Justiça Eleitoral podem ter títulos cancelados. Livro revela a história do município de Curuçá. Conheça a história e as curiosidades do bairro do Marizal. Ilha do Cotijuba celebra a abertura da campanha da fraternidade aqui em Belém. Hoje é segunda-feira, 6 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. Na hora de inserir novos alimentos na dieta da criança, algumas mães descobrem as alergias alimentares que podem se manifestar também na fase adulta. Com o diagnóstico em mãos, o melhor tratamento é substituir os alimentos que causam a alergia. O filho de Vilane apresentou alergia ao leite de vaca aos 5 meses de idade. Ele começou com alergia bem cedo, com 5 meses. Quando eu tentei introduzir um leite além da mama, ele começou a apresentar as manchas vermelhas na pele. Até então eu pensava que era brotoeja do calor, tratava, mas a mancha vermelha saía e ficava as manchinhas brancas. E ele rejeitava a mama e o leite. Então eu levei ele no pediatra e ela de cara identificou. Ele está com alergia ao leite. Aí, como ele mamava, substituí tudo, tirei o leite da minha alimentação. Ele melhorou e passou a tomar um leite, uma fórmula sem leite. Acabou que foi aumentando as alergias. A primeira vez que ele fez a vacina da gripe, ele teve uma crise de asma. E com um aninho ele fez a vacina da febre amarela e ele fez o quadro de choque anafilático com a vacina da febre amarela. Então, nós descobrimos que ele tinha uma forte alergia a ovo. E depois, fazendo o exame de sangue, nós vimos que a alergia à proteína do leite e as proteínas do ovo são bem altas para ele, são bem graves. Muitas pessoas descobrem a alergia alimentar ainda na infância, mas é possível que a sensibilidade a determinados alimentos apareça em outras fases da vida. Na infância, ela pode apresentar ao nascer, né, dependendo de, por exemplo, alergia à proteína do leite de vaca. Aparece com um mês. Isso vai depender do quê? Depender do fator genético. Se essa criança tem predisposição, quando aparece recente, tem muito ligado ao fator genético. A alimentação da mãe, durante a gestação, durante toda a vida, que pode ser modificada a genética dela, fazendo com que essa criança apresente a alergia alimentar na fase adulta. Quando a gente tem contato com muitos alimentos alergênicos, como os crustáceos, o camarão, com o tempo, o corpo vai criando intolerância a esse tipo de alimento e pode apresentar, que são as alergias tardias. Ao perceber a intolerância, é necessário procurar um médico para o diagnóstico. O tratamento consiste na substituição dos alimentos que causam alergia. Da alergia não existe um tratamento assim, medicamentoso. O que existe é um tratamento nutricional, um componente nutricional, onde vai ser uma dieta equilibrada, individualizada, onde vai ser tirado os alimentos que causam alergia e substituir por aqueles para que não haja uma deficiência nutricional, tanto para a criança como para o adulto, principalmente para a criança. Ela não pode ter
não pode haver nenhum tipo de eliminação de nutriente, é importante para o seu desenvolvimento. O filho de Vilane segue a dieta. A dificuldade da dona de casa é fazer as compras e ler os rótulos. Esse ponto é bem ruim, eu tenho que ler todos os rótulos, tanto de remédio quanto dos alimentos. Passei a ter bastante enxaqueca por conta disso. Eu tinha que ler a letra desrespeitosa para o consumidor, como todo mundo já sabe, a letra, até hoje eu tenho dificuldade. Tem muitos produtos que o ingrediente usam os nomes que a gente não conhece, que não é comum para a gente. Então você tem que se informar muito. O serviço de coleta de lixo residencial e hospitalar da região metropolitana de Belém foi retomado neste final de semana. A coleta estava suspensa desde a última quarta-feira, com o impedimento dos caminhões de entrarem no aterro devido a protestos de moradores de Marituba que pedem a desativação do lixão. Com a desobstrução da via de acesso ao aterro sanitário, o serviço pôde ser retomado. Segundo a Prefeitura de Belém, a prioridade na coleta são os hospitais, feiras, mercados e praças. E a partir de hoje, a Prefeitura de Belém começa o programa de regularização incentivada voltado para pessoas físicas e jurídicas com débitos tributários junto ao município. São oferecidos descontos de até 90% sobre juros e multas e parcelamentos que podem chegar a 48 vezes. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a negociação é válida para os débitos criados até o dia 31 de dezembro de 2016 e contempla os seguintes impostos: o IPTU, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e também o alvará de funcionamento. O contribuinte deve fazer sua negociação até o dia 30 de março. É só procurar uma unidade da Secretaria Municipal de Finanças que atende diariamente de 8 às 16 horas, com distribuição de 100 até às 14 horas. A negociação também pode ser feita pelo site da Secretaria. Lá, o contribuinte deve colocar o número do tributo, simular a negociação, imprimir e pagar o boleto. Essa negociação deve ser feita até o dia 30 de março. E o contribuinte tem opções de parcelamento ou à vista. À vista, o desconto chega até 90% de juros e multas. E o parcelamento pode ter descontos de 30% a 85%. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E falando em impostos, hoje também inicia a Semana de Conciliação Fiscal Municipal do Tribunal de Justiça do Pará. Cidadãos e empresas poderão negociar débitos com a Prefeitura de Belém. Todos os tributos, incluindo o IPTU, a taxa de localização e funcionamento e o imposto sobre serviços de qualquer natureza, estão incluídos. Caroline Guimarães tem os detalhes. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o contribuinte terá a oportunidade de pagar o seu débito tributário à vista ou parcelado, até 120 parcelas mensais, de acordo com o que está previsto em lei. Também terá a oportunidade de reduzir em até 90% os juros ou multas se estiver em dia com o pagamento do IPTU 2017. As audiências acontecem no Fórum Civil de Belém, no horário de 8 da manhã às 2 horas da tarde. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Após um novo bloqueio na BR-163 devido às fortes chuvas que atingem o sudoeste do Pará, o tráfego de veículos foi totalmente restabelecido neste domingo no trecho localizado entre as comunidades de Santa Luzia e Bela Vista do Caracol. De acordo com o Ministério dos Transportes, uma frente de manutenção passará a atuar a partir de hoje para combater os atoleiros da rodovia. As fortes e intensas chuvas do inverno amazônico transformaram o trecho não asfaltado da estrada em um grande atoleiro. Uma fila de até 2.000 carretas por 50 quilômetros de extensão chegou a se formar na BR-163 e durou mais de 3 semanas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, a previsão é de tempo nublado nesta terça-feira. Há possibilidade de chuvas com pancadas e trovoadas. A temperatura mínima inicia nos 25 graus, com máxima de 28.
No município de Marabá, no sudeste do Pará, o tempo também deve ficar encoberto. A previsão é de chuva fraca ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 31. E outra cidade que deve encarar o tempo encoberto amanhã é Macapá, na capital do Amapá. A previsão é de tempo nublado, com possibilidade de chuva fraca no município. A temperatura mínima inicia em 23 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. Uma ação itinerante realizada pela Coordenadoria dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Pará irá levar serviços gratuitos aos moradores do município de Portel, Melgaço e Bagre, na ilha de Marajó. A agência Barco vai agilizar a movimentação de processos que tramitam na Justiça. Serão realizados despachos e audiências, além de informações de cidadania e orientações jurídicas. Durante o Carnaval, a Arcon realizou uma operação de fiscalização em estradas e portos. O número de autuações aumentaram em mais de 15% em relação ao ano passado. Foram lavrados mais de 400 autos de infração, 15% a mais do que o registrado em 2016. Os agentes rodoviários realizaram 3.225 abordagens durante os 7 dias de operação, um número 101% maior do que o mesmo período do ano passado. Segundo a Arcon, as cidades de Vigia, Bragança e Cametá foram os locais mais movimentados durante o feriado. 26 veículos foram apreendidos, principalmente ônibus. As equipes de fiscalização hidroviária atuaram em 14 portos do estado, registrando 16 autos de infração. Equipamentos com documentação da Capitania dos Portos vencida e lotação acima do permitido foram os problemas mais comuns. A Polícia Rodoviária Federal também realizou a Operação Carnaval 2016 e aqui no Pará foi constatada uma redução nos registros de acidentes e aumento no número de mortes em comparação com o período da Operação Carnaval do ano passado. 31 acidentes de trânsito foram registrados que resultaram em 38 pessoas feridas e 3 mortas. O número de mortes aumentou em relação ao ano passado, quando 2 pessoas morreram em rodovias federais. Porém, o número de acidentes e de feridos este ano foi menor. Dos acidentes, 15 aconteceram na BR-316, sendo 8 entre os quilômetros 0 a 20. Ao todo, mais de 5.000 veículos foram fiscalizados durante a operação. 2.000 condutores foram submetidos ao teste do bafômetro e foram registrados 1.835 autos de infração. 20 condutores foram presos por apresentar um nível de alcoolemia considerado crime de trânsito. E falando em trânsito, a mudança na rotatória da Avenida João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém, começou neste final de semana. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém estiveram orientando motoristas e pedestres a respeito da alteração. Eles permanecem com ação educativa no local por 15 dias. A partir de agora, os motoristas que estiverem nos 2 sentidos da Avenida João Paulo II já não poderão realizar a conversão à esquerda para acessarem as avenidas Doutor Freitas ou Perimetral. Com a mudança, quem estiver na Avenida João Paulo II, seguido no sentido do centro, e quiser acessar a Perimetral, deverá seguir pela via até uma área de retorno, localizada próximo à travessa. Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Alergia em crianças, como tratar? Redução de acidentes de trânsito durante o Carnaval, mas aumenta o número de mortes. Mudança no tráfego da João Paulo II aqui em Belém. Eu vi. 1-0 para mim, né?
Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Alergia alimentar em crianças, como tratar? Redução de acidentes de trânsito durante o carnaval, mas aumenta o número de mortes. Mudança no tráfego da João Paulo II aqui em Belém. Eleitores em débito com a Justiça Eleitoral podem ter títulos cancelados. Livro revela a história do município de Curuçá. Conheça a história e as curiosidades do bairro do Marizal. Ilha do Cotijuba celebra a abertura da campanha da fraternidade aqui em Belém. Hoje é segunda-feira, 6 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. Na hora de inserir novos alimentos na dieta da criança, algumas mães descobrem as alergias alimentares que podem se manifestar também na fase adulta. Com o diagnóstico em mãos, o melhor tratamento é substituir os alimentos que causam a alergia. O filho de Vilane apresentou alergia ao leite de vaca aos 5 meses de idade. Ele começou com alergia bem cedo, com 5 meses. Quando eu tentei introduzir um leite além da mama, ele começou a apresentar as manchas vermelhas na pele. Até então eu pensava que era brotoeja do calor, tratava, mas a mancha vermelha saía e ficava as manchinhas brancas. E ele rejeitava a mama e o leite. Então eu levei ele no pediatra e ela de cara identificou. Ele está com alergia ao leite. Aí, como ele mamava, substituí tudo, tirei o leite da minha alimentação. Ele melhorou e passou a tomar um leite, uma fórmula sem leite. Acabou que foi aumentando as alergias. A primeira vez que ele fez a vacina da gripe, ele teve uma crise de asma. E com um aninho ele fez a vacina da febre amarela e ele fez o quadro de choque anafilático com a vacina da febre amarela. Então, nós descobrimos que ele tinha uma forte alergia a ovo. E depois, fazendo o exame de sangue, nós vimos que a alergia à proteína do leite e as proteínas do ovo são bem altas para ele, são bem graves. Muitas pessoas descobrem a alergia alimentar ainda na infância, mas é possível que a sensibilidade a determinados alimentos apareça em outras fases da vida. Na infância, ela pode apresentar ao nascer, né, dependendo, por exemplo, a alergia à proteína do leite de vaca. Aparece com um mês. Isso vai depender do quê? Depender do fator genético. Se essa criança tem predisposição, quando aparece recente, tem muito ligado ao fator genético. A alimentação da mãe, durante a gestação, durante toda a vida, que pode ser modificada a genética dela, fazendo com que essa criança apresente. A campanha da fraternidade aqui em Belém, a abertura oficial. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias, você pode enviar temas para as nossas reportagens ou para nossas entrevistas através do nosso WhatsApp, o número 988023444. Você pode informar o seu nome e o seu bairro. E você acompanha ainda nesta edição, eleitores em débito com a Justiça Eleitoral podem ter títulos cancelados. Livro revela a história do município de Curuçá e conheça a história e as curiosidades do bairro do Marizal. Ilha do Cotijuba celebra a abertura da campanha da fraternidade em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de eleições. Quem não compareceu às 3 últimas eleições e não justificou a ausência tem até o dia 2 de maio para fazer a regularização. Caso contrário, terá o título cancelado. São 2 meses que o eleitor em dívida com a Justiça Eleitoral tem para regularizar a situação. Aqui no Pará, 67.566 eleitores poderão ter seus títulos cancelados caso não façam a regularização. Só aqui em Belém são mais de 16.400. Para saber se seu nome está na lista, basta entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é www.tse.jus.br. Quem deve comparecer ao seu cartório são aqueles eleitores que deixaram de votar nos 3 últimos pleitos seguidos, quais sejam o segundo turno de 2014, o primeiro de 2016 e o segundo também de 2016. São 3 pleitos consecutivos. Deixaram de votar e não justificaram também.
Agora, onde procurar esse serviço de regularização? Bem, o eleitor inicialmente ele pode entrar no site do TRE, lá tem um link onde ele poderá, através do número do título dele ou do nome completo, data de nascimento, verificar se ele se encontra nessa situação de provável cancelamento. A gente recomenda que antes dele vir aqui ele acesse, se ele puder acessar, ele acessa o site, verifica se o nome dele está lá e então ele se desloca ao cartório a qual ele pertence. A exceção é o cartório da 30ª Zona, que funciona em Coraci. Os demais de Belém estão aqui na Pirajá. Ele vem de 8 às 13, de segunda a sexta. Nos outros municípios do estado, o eleitor precisa ir ao cartório onde está cadastrado. Os demais municípios devem procurar os seus cartórios. Aqui em Belém nós temos mais de 16 mil eleitores nessa situação. Então a gente recomenda que o eleitor venha o mais rápido possível, não evitem deixar para o último dia, que com certeza vai pegar aquele transtorno, excesso de eleitores. Então, até o dia 2 de maio, o eleitor pode comparecer aqui conosco. Para fazer a regularização, são necessários documentos de identificação, título eleitoral e comprovantes de votação, de justificativa e de recolhimento de multa ou de dispensa de recolhimento. O valor a ser pago depende da pendência. Bem, aí o cartório vai fazer a análise, verificar quantas eleições ele está devendo, verificar se o que aconteceu, se ele justificou mesmo e essa justificativa não foi computada no sistema por erro de digitação, ou então ele não compareceu mesmo, aí vai ter que pagar uma pequena multa por turno. A não regularização até o prazo de 2 de maio de 2017 implica no cancelamento automático do título de eleitor, ação que será efetivada no período de 17 a 19 de maio. Terá seu título cancelado e com certeza vai ter problema. Não vai poder tirar passaporte, assumir um cargo público, se matricular numa universidade pública e outros. E os eleitores para os quais o exercício do voto é facultativo, que são menores de 18 anos e maiores de 70 e analfabetos, não serão identificados nas relações de faltosos, assim como as pessoas com deficiência para as quais o cumprimento das obrigações eleitorais sejam impossível ou extremamente oneroso. E agora o nosso assunto é educação. Cerca de 30% das escolas da rede estadual do Amapá iniciaram as aulas hoje sem o novo sistema eletrônico de monitoramento para conter roubos e furtos. De acordo com a Secretaria de Educação, as câmeras estão em fase de testes e a previsão é que o sistema esteja funcionando em todas as 134 instituições contempladas até o dia 15 de março. O sistema está funcionando somente em 30 escolas no estado. E a CED prorrogou o prazo para pais e responsáveis preencherem um total de 7 mil vagas remanescentes em escolas públicas da rede estadual de ensino em Macapá e Santana. O site escolapublica.ap.gov.br está aberto até o dia 17 de março. Mais de 1.300 candidatos aprovados e não classificados no processo seletivo 2017 da Universidade Federal do Pará serão convocados para realizar a entrega de documentos necessários ao vínculo institucional. O edital de chamada desses candidatos é referente à primeira lista de repescagem do processo seletivo 2017. Caroline Guimarães tem mais informações. No edital de chamada, os candidatos precisam ficar atentos aos locais, horários e datas. Eles precisam entregar os documentos solicitados no edital. Somente após a homologação é que os candidatos poderão fazer a matrícula nos cursos para os quais foram classificados. A UFPA pede que os candidatos tenham atenção ao prazo, porque muitas vezes a falta dela leva à perda da vaga. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quinta-feira, 8 de março, a Vara de Proteção à Mulher do Fórum Criminal de Rio Branco, no Acre, realiza um mutirão de audiências e palestras educativas, além de atendimento médico, psicológico e social. Atualmente, mais de 4 mil processos estão em andamento na Vara Especial. Em média, 400 novos processos são recebidos mensalmente. Em Manaus, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos também realiza a programação especial a partir de hoje. Foi lançado o primeiro concurso municipal de redação
com o tema Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Também estão inclusas ações de cidadania e saúde. A programação ocorre na Escola Municipal Irã Caminha, onde também é oferecida orientação jurídica sobre o INSS e Bolsa Família. Curuçá é um município do Nordeste paraense que fica a 130 quilômetros de Belém. A história dessa cidade tricentenária é contada na coleção Fragmentos Históricos de Curuçá, que teve seu terceiro volume lançado no fim de fevereiro. Mayra Leal conversou com o escritor e historiador Paulo Henrique Ferreira sobre a obra. Marcos, o comendador Paulo Henrique é o historiador da cidade de Curuçá e está lançando o terceiro volume do livro Fragmentos Históricos de Curuçá, que faz parte de uma coleção maior, né? Um trabalho de pesquisa profundo, né, Paulo? Conta um pouco para a gente sobre essa coleção. Bom, esse trabalho começa quando eu tenho 13 anos ainda de idade. Aí, aos 18, eu publico o primeiro livro, mas isso foi em 2002. Em 2005 vem o segundo volume e agora a gente apresenta para a comunidade o terceiro volume, que é a sequência de toda uma coleção que ainda está sendo formada ao longo do tempo. Afinal de contas, Curuçá é um município aí mais do que tricentenário e tem muita história para ser contada. É um verdadeiro laboratório a ser explorado pelas pessoas que gostam da pesquisa, que gostam de fazer a construção da história a partir de fontes primárias e principalmente através de uma região, que é a região nordeste do Pará, onde começa a colonização da Amazônia e tem muita coisa a ser contada e mostrada para a comunidade paraense. Então esse já é o terceiro livro, tu já contaste que já foram também lançados outros dois. O que ele traz de diferente, de complementar às outras edições? Nesse volume agora, a gente mostra, além de um perfil breve histórico da cidade, personalidades que fazem parte da história contemporânea, aspectos culturais, turísticos, porque as pessoas podem, além de conhecer Curuçá pela televisão, elas podem, através da leitura, vislumbrar ainda mais aquilo que Curuçá tem de atributos notáveis, formadores do seu potencial histórico, turístico e cultural. E acaba que uma obra como essa serve para toda a sociedade, serve de forma também didática nas escolas, né? É uma lacuna que a gente precisa preencher. Afinal de contas, a própria legislação estabelece que a gente possa trabalhar isso na nossa formação educacional, no currículo escolar. Entretanto, existe uma dificuldade, não só de Curuçá, mas quase todos os municípios, de material didático regional. Então, quem puder pode adquirir, porque é um livro que mostra a história dessa formação da nossa região Nordeste, particularmente de Curuçá, que não é tão diferente de outros municípios que são contemporâneos ao secular município de Curuçá. Então, quem quiser adquirir o volume 3 ou os outros dois primeiros volumes, onde pode encontrar? Os dois primeiros volumes já estão esgotados. Hoje só está em circulação o terceiro volume. Neste primeiro momento ele está circulando na cidade de Curuçá, mas também você pode adquirir solicitando através da página virtual chamada Museu de Curuçá, Museu Virtual de Curuçá, que é a página que eu administro e onde a gente divulga a história, a memória da cidade em todos os aspectos. E não vai parar no terceiro, né? Ainda tem muita história para ser contada. Muita coisa a ser contada, principalmente porque ele traz hoje um viés diferente. Ele traz um contexto histórico que vai contra, muitas vezes, a forma de se construir a história de determinados municípios, onde é colocado em foco somente a vida política, a vida partidária, administrativa de uma cidade. Nesse, eu conto a história de personalidades que fazem parte da história contemporânea ou já fizeram, mas que não foram exatamente políticos, porque a história é construída em vários ângulos. Não só político, mas existem pessoas que se destacaram no âmbito religioso, educacional, social, econômico e tem sua história de um grande merecimento a ser registrada nos anais, viu, da história regional. Então, portanto, esse livro ele vem recuperar grande parte dessa memória, preencher uma parte da lacuna e também abre espaço para que outras pessoas possam também se interessar e aproveitar esse laboratório que nós temos de material para a produção historiográfica da história regional. Perfeito. Muito obrigada, Paulo, por conversar conosco. Então fica aí o incentivo para conhecer mais sobre a história das cidades do Nordeste paraense através do livro Fragmentos Históricos de Curuçá e também um incentivo para ajudar a produzir memória no seu município. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E depois de conhecer um pouco sobre a história de Curuçá, vamos dar os parabéns à Vila Balneária de Alter do Chão, que hoje completa 259 anos, um dos principais pontos turísticos de Santarém, no oeste do Pará.
a Vila recebe uma programação especial hoje. Para celebrar a data, aconteceu logo pela manhã um café comunitário com torneio esportivo, atividades recreativas e distribuição de mudas de plantas. À noite, a programação cultural contará com um show do Grupo Regional Mocorongo, além do corte e distribuição do bolo de 259 anos da Vila. E agora vamos falar em locais e vamos conhecer agora o bairro do Marizal, aqui em Belém. O Marizal é considerado um dos mais nobres da capital paraense e abriga residências e comércios que foram um dos principais pontos de referência aqui da cidade. Ao caminhar pelas ruas de Belém, é fácil identificar quando se chega ao bairro do Marizal. Hoje ele é um bairro com uma ocupação que varia muito, de uma renda per capita muito forte nas proximidades da Doca de Souza Franco, mas mesmo assim você tem uma quantidade muito grande de vilas populares. Eu acho que isso dá um charme todo especial para o bairro, e ele vai ficando mais popular para as proximidades da Pedreira e para o Telégrafo, entendeu? Mas a ocupação dele é engraçado que ele é inversa, né, Sé? Ou seja, os casarões mais ricos do bairro, eles estão na proximidade ali da Generalíssimo Deodoro, nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia e da Senador Lemos, porque a Doca, na verdade, era uma região completamente alagadiça, né? E não tinha a ocupação que tem hoje. O lugar é reconhecido por seus prédios luxuosos e imponentes, mas nem sempre foi assim. A Doca de Souza Franco, até a década de 60, é uma região de muita palafita, né? De muita ocupação popular. Aí você tem um processo de saneamento da Doca de Souza Franco. Quando você tem o saneamento, aí a ocupação do bairro do Reduto, que é paralelo a esse bairro, também cresce, e o bairro do Marizal também começa a se urbanizar. Seu João Batista e Dona Maria Lígia conhecem essa história. Eles moram há 57 anos na rua Manuel Evaristo, desde quando o bairro era bem diferente. A maioria das casas era tudo casinha de pobrezinha, não é como agora, né? Porque reformaram, todo mundo reformou as suas casas e ficou melhor. Tinha esse inconveniente de a maré enchia tudo aqui. A gente, quando chegava tempo de maré grande, né? E a gente fez uma ponte aqui até as proximidades da municipalidade. Aí a gente andava na ponte aí, não tinha Pedro Alves Cabral. Aí depois que o Barata meteu, não era Pedro Alves Cabral, era o trilho. No Marizal, o casal construiu sua família. Seus 6 filhos nasceram no bairro. Fizemos muitas coisas boas dos nossos vizinhos, na comunidade. Eu, principalmente, a festa de Nazaré, as peregrinações. Eu tenho minha comunidade aqui. A Avenida Pedro Álvares Cabral, onde passava o trilho, marca uma fronteira entre os bairros do Marizal e Telégrafo. Limites que ajudam a definir a identidade do bairro. A proximidade do bairro em relação ao entorno da Pedreira e Telégrafo sempre transformou essa área muito residencial numa área cheia de bares, onde você tem uma escola de samba, né, onde as pessoas se encontravam no final da noite ou final de semana para beber e se divertir. Isso, na verdade, vem acompanhando a história do bairro até hoje, né? A grande quantidade de casas de diversões no bairro é muito grande. A Marcela nasceu e cresceu no bairro. Ela guarda memórias da infância na rua. A gente brincava muito, então hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia a rua é asfaltada, não tem mais como as crianças brincarem, não se vê mais criança brincando na rua como eu brincava. Tinha aqui na Praça Brasil, tinha as festas juninas, que hoje em dia também não tem mais. Um dos motivos para se gostar do Marizal é a comodidade de encontrar todos os serviços necessários. Eu me sinto um cara muito feliz, sabe? Sabe por quê? Você sabe quantas agências de banco tem aqui perto de casa aqui? Meu mais 5. Você sabe quantos supermercados tem aqui, também aqui pertinho de casa? Tudo coisa que dá para ir a pé. O lugar é a casa de instituições seculares, como a Santa Casa de Misericórdia, a Faculdade de Medicina da UFPA e construções mais recentes, como o Complexo Ver o Rio. Outro ponto muito procurado para tomar um guaraná ou fazer caminhadas é a Praça Brasil. Essa praça ela tem um papel importante na cidade, porque eu acho que ela tem uma história esquecida. Na verdade, ela se chamava Praça do Esquadrão, né?
porque aqui ao lado onde nós estamos, onde é o Hospital do Exército, era o esquadrão da Polícia Militar. E na década de 40, com a ocupação da chegada dos soldados americanos, essa região toda é um caminho para chegar no aeroporto. Então, eles se alojaram aqui, no esquadrão americano, para largar a Senador Leões. Para a Dona Maria Lígia, a vontade é viver o resto da vida no lugar que guarda as melhores memórias. Tempo desse a minha filha veio e nós estamos aqui no Vero Rio, a gente olhando, ela filmando tudinho, né? Aí disse assim, é verdade, mãe. Aqui que a senhora veio fazer sua família com o papai, aqui na beira do rio. Olha, é uma coisa maravilhosa. Daqui nós só vamos só quando a gente partir, sabe? Para melhorar a expressão verbal e a oratória, a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Belém promoveu um curso para agentes de pastoral e profissionais que atuam com comunicação. A formação aconteceu neste final de semana em Ananindeua. O curso foi ministrado pelo padre Newton César, coordenador da PASCOM Arquidiocesana. Na oficina, ele explorou técnicas de postura, dicção, gesticulação e impostação da voz. As palavras de São Paulo aos Romanos são atuais hoje, dada a urgência e necessidade de uma boa evangelização. A ideia foi mostrar de que forma os profissionais que trabalham com a voz podem utilizar técnicas simples que facilitem o entendimento da mensagem repassada por eles. A formação aconteceu em 2 dias e incluiu conteúdo teórico sobre a importância da expressão verbal e oral, a história da oratória, a organização e a expressão. O curso foi realizado na matriz da Paróquia de Cristo Peregrino, no bairro do Atalaia, em Ananindeua. Agora vamos acompanhar a segunda parte da matéria sobre a abertura da campanha da Fraternidade na ilha de Cotijuba. O enfoque da campanha aqui na Arquidiocese de Belém será no trabalho da Pastoral dos Portos. A Pastoral das Ilhas é composta pelas ilhas de Cotijuba, Paróquia de São Francisco de Assis, Outeiro, Nossa Senhora da Conceição e Baixo Acará, de responsabilidade do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Irineu Romão. Aqui, no trabalho da Pastoral das Ilhas, nós visamos a evangelização das pessoas, mas não somente isso, mas também todas as dimensões, também a dimensão social, com projetos que nós vamos empreender nos 3 setores das ilhas, ou seja, no Baixo Acará, aqui em Cotijuba e também em Outeiro. Então eu acho que tudo aquilo que for fruto dessa solidariedade, dessa coleta da campanha da fraternidade, terá uma boa destinação para melhorar, digamos assim, a vida deste povo. As ilhas também recebem os cuidados da Caritas Metropolitana de Belém na implantação de projetos que buscam a qualidade de vida dos ribeirinhos. Nós, enquanto Caritas, estamos ampliando essas atividades, não só para a região das ilhas em torno de Belém, mas já para o Baixo Amazonas também. Já levamos ao conhecimento das outras unidades da Caritas em toda a Amazônia Legal, né, levando essa proposta, vamos dizer, de desenvolvimento sustentável do meio ambiente, que pode sim ser feito a baixo custo e que não danifica o meio ambiente. Os moradores da ilha ficaram felizes com a abertura da campanha em um lugar que precisa de atenção. Muitos buscam fazer sua parte e cuidar do ambiente em que vivem e de onde tiram o sustento. Aqui em Cotijuba nós temos a felicidade, né, de morar num local abençoado, com toda a natureza. Então nós trabalhamos aqui na manutenção, na limpeza, harmonia entre os moradores. A gente conserva,
todo o nosso ambiente aqui dentro de Cotijuba hoje. A gente é um dos maiores protetores do nosso meio ambiente. A nossa contribuição aqui é com a nossa presença, é com a nossa família, evitar sujeira, evitar desmatamento. Você compreende? Tudo isso, quer dizer, isso já é a minha parte, eu já estou fazendo. Se todos fizessem um pouco, seria muito bom para nós e para a ilha. Hoje a natureza se mistura ao concreto. Não precisa estar nas ilhas para entender a necessidade de cuidar do meio ambiente. O trabalho começa em casa. Dona Thelma entende muito bem isso. A casa parece um jardim, uma imagem que agrada, refresca e dá esperança. Eu faço porque dá vida para a casa da gente, né? Quando a gente comprou há 1 ano e meio atrás, nós compramos com terreno limpo. Só tinha o gramado, já na época era seca, o gramado muito ressecado. Aqui é uma área que quando no verão é muito quente e o pessoal está desmatando muito. E eu estou começando a tentar conversar com o povo para plantar, porque aqui é muito gostoso. Realizada no tempo da Quaresma, a campanha da fraternidade nos ajuda a construir uma cultura de fraternidade, respeito e defesa da vida e busca fortalecer o testemunho de fé no cuidado com a criação de Deus. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!